Eu fui convidado para dar aula na Hélio Alonso. Criaram um núcleo separado da escola. Hélio Alonso é uma faculdade tradicional no Rio, fica ali em Botafogo. E eles criaram um curso de marketing digital e me convidaram para dar aula. O Nino Bezerra, inclusive, criou o título, o nome da minha disciplina, que era Conversão 3.0 ou 2.0, já não lembro bem. E os alunos foram convidados a fazer uma reflexão sobre o curso no final, uma das turmas, e eles me escolheram como professor para ajudar eles a refletir sobre o curso. E uma das primeiras questões que eles me trouxeram, que eles disseram assim que era o ponto principal, a crítica principal. Eles disseram assim para mim: Nipô, o professor entra em sala de aula, mas ele não está em sala de aula. Ele leva o PowerPoint, mas ele não está comprometido com aquilo que ele está falando. Ele não está envolvido naquele processo. E eu fiquei assim, espantado, né, assustado, porque é uma coisa muito interessante, né, essa reflexão, porque, na verdade, as pessoas não estão em processo de conhecimento, levando para os cursos a sua pesquisa de maneira geral, e eu já falei sobre isso. As pós-graduações, elas são feitas, massificadas, para que você possa repetir um determinado curso em vários lugares. Então você padroniza para massificar, e no mundo em que a gente está vivendo essa disrupção, e aí se a gente estivesse, digamos assim, falando sobre coisas que você domina, sei lá, a construção de um determinado edifício ou uma ponte em que você não tem as alterações, mesmo assim você tem as novas tecnologias, etc. Tal, deveria sempre ter um espaço para esse ambiente de pesquisa, né? Professores que estão pesquisando e outros que estão repassando coisas consolidadas. Mas esse envolvimento do professor em sala de aula é uma coisa que os alunos sentiam, a pessoa não estava presente. Eu estou fazendo esse curso da pós no MBKM, estou dando aula lá desde 2005, né? E estamos com mais uma turma e eu me comprometi com eles e acho que é bacana, não só para os alunos aqui da escola, mas também para o pessoal que acompanha, né, a nossa produção, refletir um pouco, porque toda vez que você vai fazer uma aula, você faz um mergulho e você faz uma revisitação da narrativa. Então a primeira coisa que eu trouxe aí como novidade é o que eu estou chamando de síndrome da vagonice. Explica aí, Nipô. Vagonice vem de vagão. Aí eu coloco aqui a conversa sobre a TV Globo. Porque dentro da sala de aula as pessoas falaram, não, tudo bem, mas a empresa continua trabalhando, ela continua ganhando dinheiro, né? E por que no fundo ela vai mudar se ela continua ganhando dinheiro, se ela continua, digamos assim, sobrevivendo? Mas vamos pegar o caso da TV Globo, que é um caso assim muito específico, porque ela já está sendo atingida diretamente. E muita gente vai dizer, a TV Globo não é um bom exemplo, né? Porque é uma empresa que entrou uma nova mídia, apareceu o Netflix, apareceu o YouTube, e ela foi abalroada já diretamente por essas novas organizações. Netflix praticando a gestão 2.0 com 220 milhões, uma empresa global, e o YouTube também, já com 2.2 bilhões de usuários. Mas vamos colocar a questão objetiva. A TV Globo era, no Brasil, uma empresa que era uma locomotiva da inovação. Você via a imagem da TV Globo e você via a imagem dos outros canais, era uma coisa impressionante. Qualidade, né, o padrão Globo de qualidade era uma coisa que todo mundo falava, nossa,
uma novela, uma coisa. Não estou dizendo que eles não continuam fazendo isso. Mas eles perderam. Eles não são mais locomotivas da inovação. E aí quando as pessoas falam, mas a TV Globo continua inovando, continua fazendo coisa, está tentando fazer a transformação digital, ela, na verdade, ela está entrando na síndrome da vagonice. Porque ela aceitou o seu papel de vagão. Bom, diante desse cenário, eu não sou mais locomotiva. Eu não quero disputar, eu não quero entrar nesse mercado, eu não quero mais ser líder, eu quero ser apenas vagão. E aí, então, ela entra na síndrome da vagonice. Acabou, ela não está mais preocupada em colocar. E aí, muitas das organizações tradicionais também estão nessa linha. Estão aceitando o seu papel de vagão. E aí a gente vê claramente que há um problema. E qual é o problema central? E aí, refletindo aí sobre as questões que os alunos me trouxeram, depois, qual é o problema central? O problema central é o seguinte: a gente tem um mercado que é um mercado de conceitos, que todo mundo disputa esse mercado. As pessoas ignoram esse mercado. Mas existe hoje explicações sobre o digital que competem uma com as outras. E, de maneira geral, nós trabalhamos com a lógica das autoridades. As autoridades nos guiam. Então, você tem determinados centros de pesquisa, determinados autores, determinado país, no caso, os Estados Unidos, determinado tipo de pensamento que a gente considera que são as autoridades. E essas autoridades desenvolvem uma lógica e a gente adota a lógica da autoridade. O que o Thomas Kuhn nos ensina? Que quando a gente tem anomalias, disrupções, nós temos uma crise da lógica da autoridade. E aí que está o problema. É como se a gente tivesse um remédio que a gente toma sempre e num determinado momento há uma mutação e aquele remédio que era um remédio passa a ser um veneno. E as pessoas continuam consumindo aquilo que era um remédio, só que agora é veneno. E aí você precisa procurar a lógica, fora do mainstream. Uma lógica que não está dentro do mainstream. É isso que o Thomas Kuhn nos diz. Ele fala, quando a gente tem uma anomalia, a nova lógica vem de fora, ela não vem de dentro. E o grande desafio é abandonar a lógica da autoridade para uma lógica que vem de fora. E aí você então precisa procurar ter uma nova perspectiva de como você vai procurar a teoria que vai orientar toda a sua visão de cenário e todo o seu projeto, entre aspas, de transformação digital. E aí você não consegue abandonar a lógica da autoridade e fica na síndrome da vagonice, deixando de ser uma locomotiva da inovação. É isso, o que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois, eu sou inquieto, quero
entender tudo isso, quero entender esse